O bate-papo de hoje vai trazer muita informação importante. Nós vamos receber aqui a doutora Luciana Lobato para falar sobre desregulação hormonal pós-Covid. Então, já chega aqui mais com a gente, convida seus amigos, aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir essas informações aqui, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Jaque Santos, só reforçando aqui para quem está chegando agora. Hoje nós vamos falar sobre desregulação hormonal pós-Covid. Então, vamos aproveitar esse início aqui do bate-papo já para convidar as pessoas. Aperta aqui no aviãozinho, vamos chamar bastante gente porque essa é uma live muito importante, com muita informação muito legal. Nossa convidada já está aqui, bate-papo. Lembrando que vocês são super bem-vindos para mandar as dúvidas de vocês, os comentários. A gente adora ver aqui os comentários de vocês, viu? Então, é isso aí. Bem-vinda! Olá, Jaque. Obrigada pelo convite para estar aqui. Olá a todos os que estão participando dessa live. Opa, acho que deu uma travadinha, voltou. O prazer é nosso de receber você aqui com a gente. Então, vamos entrar no bate-papo, né? Desregulação hormonal pós-Covid. Eu vim aqui trazer informações a respeito do Covid dentro da minha área de especialidade, né? Dentro da endocrinologia. E como o coronavírus é um vírus novo, então nós estamos buscando informações novas a respeito de como esse vírus pode impactar no sistema endocrinológico. E, atualmente, existem grupos de pesquisadores em vários países do mundo que estão atentos a essas alterações e desde o início, desde os primeiros casos, eles vêm observando, atento a alterações na parte hormonal, e nós já temos alguns artigos com algumas informações. Então, como o COVID ele leva a uma doença sistêmica, né, ela é Uhum. generalizada, principalmente nos casos graves, então, pode ocorrer desregulação do sistema endocrinológico, né, e alterações hormonais. E nós já conhecemos, né, já temos a informação que algumas outras infecções causadas por outros vírus, elas podem desregular. Então, a gente já tem esse conhecimento. O que a gente precisa agora, a partir do ano passado, né, para cá, é saber como que o coronavírus se comporta e se ele vai diferir alguma coisa em relação aos outros vírus. Então, o que, que se tem observado, né? Os pacientes, principalmente os que ficam internados, que têm a forma mais grave, eles apresentam alterações do hormônio da tireoide, tá? Uhum. Então, tem alguns estudos que pegaram pacientes que internaram por COVID e outros que internaram por outras causas. Então, a alteração dos hormônios da tireoide nos pacientes com COVID foi muito maior, né? Então, isso aí já traz Um uma alerta, né? ideia, um alerta de ficar atento a essa parte da tireoide. Mas o que se observou nessas pessoas que tiveram alteração do hormônio da tireoide, por exemplo, no acompanhamento posterior, depois de mais ou menos de 30 dias, os hormônios voltaram ao normal, tá? Então, Uhum. o que a gente sabe que se alterar, a tendência é voltar à normalidade sem precisar fazer nenhum tratamento específico para tireoide, né? É, e uma outra coisa que tem que ser chamada atenção é em relação às pessoas que têm diabetes, né? A própria infecção pelo coronavírus, ela causa um descontrole da glicose e o tratamento, né, que é utilizado no momento, isso é mais para os casos graves. Algumas medicações também podem fazer com que a glicose aumente, né? Então, o que nós temos visto muito frequente é pessoas com diabetes que vinham até com bom controle
E aí, com a infecção, acabam tendo um descontrole com o aumento da glicose. E é muito importante nesse período, né, do Covid, que a glicose fique bem controlada, tá? Então, tem que ter um acompanhamento durante esse período com o endocrinologista para equilibrar, para controlar a glicemia. Isso é importantíssimo. Aí, voltando, em relação à tireoide, eu já, já tenho observado, tenho recebido alguns pacientes, isso é mais comum em mulheres, é mais comum mulheres terem alterações da tireoide, que tiveram Covid e vieram, né, em consulta por conta de uma alteração da tireoide. Pessoas que tinham exames anteriormente que eram normais e depois do Covid vieram com alteração, tá? Então, isso está Uhum. acontecendo, mas como eu falei, é, a, a volta ao normal da função da tireoide, ela pode voltar espontaneamente, tá? São casos leves. A gente teve aqui, inclusive, uma pessoa comentou aqui que teve uma desregulação hormonal. Não sei exatamente o que houve, né, o que foi, mas teve uma pessoa aqui que comentou. Depois conta pra gente aqui nos comentários, né, pra gente saber mais sobre isso aí. Bom, sobre vitamina D, o que você pode falar pra gente? A vitamina D, hoje em dia, nós falamos que a vitamina D ela é um hormônio, né? Ela é conhecida como vitamina, mas ela tem uma função hormonal, porque através Uhum. da ação dela, nós obtemos outras. Ela é importante para outras atividades, para o funcionamento de outras células, então ela tem uma função hormonal. E também tem vários estudos mostrando, fazendo uma correlação, que níveis baixos de vitamina D é, poderia predispor a um quadro mais grave. Mas, assim, também ainda está em estudo, tá? Tem evidências de níveis mais baixos de vitamina D com quadros mais graves. Isso foi visto principalmente na Certo. população da Inglaterra e dos Estados Unidos, porque o início da pandemia ocorreu no período do inverno, né, lá na Europa e Estados Unidos, e os períodos de inverno é onde nós encontramos níveis mais baixos de vitamina D, né? Porque a vitamina Sim. D Uhum. nós adquirimos principalmente pela exposição aos raios ultravioleta. E no inverno, essa incidência dos raios é muito baixa e as pessoas, né, estão mais cobertas. E aí é muito comum ter deficiência de vitamina D nesse período. Então, foi observado. E aí, assim, são evidências, a gente não pode dizer que as pessoas ficaram graves porque a vitamina D estava baixa. Pode ter sido um dos fatores que Um dos contribuiu. fatores, né? Sim. É, a, a, Você acha que agora a gente está nesse período aqui em Manaus, um período mais chuvoso, um período que, enfim, que as pessoas até se expõem menos também por causa dessa questão da chuva. Você acha que isso também pode ser comparado assim ao que aconteceu nesses países? Porque aqui a gente não tem um inverno mesmo, né? não. Mas a gente tem esse período aí de chuva constante, né? E a gente acaba se expondo menos. Então acho que isso também, esse período de agora também pode ter a ver, né, com esse agravamento ou não? É algo que precisa ser estudado, porque Uhum. a gente espera realmente, levando em consideração o conhecimento que se tem, nesse período do inverno, nosso inverno amazônico, né, das chuvas, a gente, pela assim, teoricamente, teria a gente encontraria níveis mais baixos de vitamina D. Então, seria interessante fazer um estudo para verificar qual foi como que estavam os níveis de vitamina D nas pessoas que ficaram internadas. Então, a gente pode correlacionar realmente o que aconteceu em Estados Unidos e Europa
com o nosso período aqui, mas teria que fazer um estudo para detectar essa deficiência, né, e o grau e o nível Uhum. de deficiência de vitamina D. A vitamina D, nós temos já o conhecimento que ela atua no sistema imunológico, tá? Então, ela tornaria o nosso sistema imunológico mais ah, diminuiria o risco de infecções, porque melhoraria o sistema imunológico. Então, em relação a outros vírus, né, nós temos essa informação. Agora, especificamente em relação ao Covid, ainda nós não podemos dizer que é necessário que o fato da pessoa ter níveis altos de vitamina D vai impedir a infecção, a contaminação. Mas é recomendado que os seus níveis de vitamina D elas fiquem acima de 20. E tem algumas evidências que mostram que níveis entre 40 e 60 seriam o ideal para a melhora do sistema imunológico, né? Entendi. Tem alguma coisa que as pessoas possam fazer ou para amenizar esses impactos aí do Covid em relação aos hormônios, ou mesmo para evitar? Você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Até o momento, não temos essa informação, né? Uhum. Que de alguma forma diminuir o impacto do Covid sobre alterações hormonais, em termos de prevenção, não. A prevenção realmente é evitar a contaminação, né? Mas em termos de alteração da função endocrinológica, alterações hormonais, não tem nada em prevenção, não. Certo. Deixa eu ler aqui os comentários. Tá aqui a resposta. A pessoa que falou que teve alteração. A Nayara. No meu caso, o meu período menstrual teve um atraso. Tive várias acnes no meu corpo. Achei que estava grávida, porém não senti sintomas nenhum e meu beta deu negativo. Percebi que isso ocorreu depois de ter sido infectada pelo Covid. Aí realmente é importante verificar se houve alguma alteração, né? Porque a gente Algum sabe que exame, pode, né? é, exames exames hormonais. Porque nós sabemos que pode haver essas alterações, e como ocorreu alguma coisa assim fora do habitual, então tem que verificar se teve alguma alteração. A maioria das alterações elas vão voltar ao normal espontaneamente, sem necessidade de tratamento, mas é importante verificar se está tudo bem, até porque é um vírus novo, né? Então a gente ainda está aprendendo Sim. o que nós estamos vendo agora o pós, né? O depois, ok? Como que a pessoa que teve a infecção ela vai ficar posteriormente. Então é uma coisa nova. Então, tudo isso, todas as informações, todas as avaliações são importantes para acrescentar, né? Acrescentar informações a respeito desse vírus. Uhum. Certo. Olha, tem uma pergunta aqui, não tem a ver necessariamente com a questão do Covid, tá? A Carol perguntou: emagrecimento rápido tem a ver com a tireoide? Pode haver, pode ter relação com a tireoide. Tem uma alteração do hormônio da tireoide que chama o hipertireoidismo, tá? É quando a tireoide passa a produzir os seus hormônios em quantidade excessiva. E um dos efeitos desse excesso de hormônio é a perda rápida de peso, porque esse excesso de hormônio aumenta o metabolismo corporal. Então, um dos sintomas do hipertireoidismo é a perda de peso, tá? E a quantidade de quilos perdidos, ela vai variar de pessoa para pessoa, mas pode ser uma perda significativa.
Então, se foi uma perda significativa, mais de 5, 6 quilos, e se tiver presente outras alterações, a avaliação da tireoide faz parte, né? A avaliação dos hormônios Uhum. é importante verificar, sim, a tireoide. É. Perguntaram aqui quais exames precisam ser feitos no pós-Covid para avaliar. Aí vai depender se a pessoa está apresentando no momento, no pós-Covid, algum sintoma, tá? Aí vai depender. Depende também se a pessoa já tem alguma doença prévia ou se faz uso de algum tipo de medicamento. Vai depender também disso, tá? Vai influenciar. Se é uma pessoa que está sem sintomas algum, não tem nenhuma doença prévia, nem está fazendo uso de medicamento, seriam avaliações de rotina anuais, que é a verificação da glicemia, colesterol, triglicerídeo, função do fígado e função dos rins. Seria assim o básico. Mas vai variar de caso para caso, né? Como eu falei, do que a pessoa estiver sentindo e se ela já tinha alguma alteração prévia endocrinológica, isso que vai orientar o que vai ser pedido no pós-Covid. Perfeito. Bom, voltando ali à questão da vitamina D, você acha que agora nesse período de lockdown a gente não está podendo sair? Algumas pessoas têm até como ir numa varanda, numa janela, pegar um pouquinho de sol, né? Algumas não têm como. Eu, por exemplo, aqui depende da época do ano. Essa época do ano o sol não bate aqui para mim. Você acha que nesses casos em que a gente está trancafiado, né? Tá todo mundo em casa, seria ideal buscar suplementos de vitamina D? Ou você acha que somente na alimentação isso poderia ser resolvido? Tem alguns alimentos que nós encontramos uma maior quantidade de vitamina D, que é principalmente nos peixes e nas castanhas. Mas, dependendo da pessoa, a quantidade no alimento pode ser insuficiente. Existem Uhum. pessoas que elas demandam uma maior quantidade de vitamina D. Então, idosos, pessoas que já têm alguma doença crônica, a própria diabetes, doenças intestinais, elas precisam estar fazendo sempre a reposição da vitamina D. Na população em geral, né, não se tem essa recomendação de fazer a suplementação de vitamina D, porque teoricamente, através da exposição ao sol e com alimentação, nós já conseguiríamos deixar a vitamina D no nível acima de 20, que é o recomendado. Porém, pessoas, como eu falei, os idosos, gestantes e pessoas com alguma doença crônica, elas precisam, a maioria tem que suplementar e deixar os níveis de vitamina D acima de 30. Em relação à exposição ao sol, é recomendada para todas as pessoas, a não ser que exista que essa pessoa tenha alguma restrição à exposição ao sol, tá? Uhum. Mas se não tiver nenhum impedimento para a exposição ao sol, o recomendado é pelo menos 15 minutos, tá? Diariamente. O horário recomendado para vitamina D, para ativação da vitamina D, é entre 10 da manhã e até as 15 horas da tarde, né? É o horário onde a gente tem maior incidência dos raios UV e é quando tem a maior produção de vitamina D. Então, pelo menos 15 minutos, tá? Nesse período, nem sempre vai se conseguir um raiozinho de sol nesse horário aqui dentro de casa, mas seria o ideal fazer a verificação também, o exame para determinar os níveis de vitamina D. Esse exame é um exame de sangue, tá?
que Uhum. é um exame simples que é determinado os níveis de vitamina D. Então, se a pessoa tem algum problema crônico de saúde, é gestante ou está amamentando e é idoso, todos esses grupos precisam verificar os níveis de vitamina D. Tirando esse grupo, aí cada caso tem que ser avaliado, mas não se recomenda assim fazer o exame geral em toda a população, porque teoricamente a maior parte da população vai conseguir esses níveis de vitamina D na alimentação e também através da exposição ao sol. Perfeito. Você falou das castanhas, a Rosângela perguntou quais castanhas? São as oleaginosas, né? A castanha do Pará, a amêndoa, me fugiu o nome. É a castanha do Pará, amêndoa, avelã, são essas. Legal. A Nayara, foi aquela que falou mais cedo ali sobre a questão dela, né, que ela até pensou que estava grávida, ela falou, eu tenho 25 anos, o médico me prescreveu 10 gotas de vitamina D, porém, vi na embalagem que só pode uma gota por adulto. Está certa essa prescrição? A vitamina D em gotas, ela tem apresentações de uma gota corresponde a 200 unidades. E tem também apresentações de uma gota que correspondem a 500 unidades. Então, a 10 gotas vai dar mais ou menos 2.000 unidades ao dia, que é a dose recomendada, né? Nós recomendamos 2.000 a 5.000 unidades de vitamina D por dia. Então, tanto seja de 200 UI ou 500 UI, vai estar dentro do recomendado. Perfeito. Tem mais algum ponto que você queira trazer sobre esse assunto? Alguma recomendação ou alguma informação antes da gente caminhar para o final? Eu também quero aproveitar agora para falar para o pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, para mandar aqui nos comentários para a gente tirar essas dúvidas aqui com a doutora. O recado que eu quero dar é que se você já faz um acompanhamento endocrinológico, que não deixe, tá? Não deixe de fazer o acompanhamento. Se após o Covid sentiu alguma diferença na parte da menstruação, alterações da menstruação, então tem que ser verificada a parte hormonal, e alguma outra diferença, algum outro sintoma que persista após o Covid, verifique, pesquise se não se enquadra dentro da área do endocrinologista. E não demore, não deixe para lá. Procure o endocrinologista para verificar. E reforçar, né, a manter os cuidados ainda, o uso da máscara, né, lavar as mãos, e realmente para evitar e diminuir o contágio, né? Maravilha, perfeito. Bom, quero agradecer, doutora Luciana, muito obrigada por todas as informações que você passou aqui para a gente. Muito obrigada pela disponibilidade também de estar aqui nesse bate-papo. Com certeza vai ajudar bastante gente. Obrigada. Eu que agradeço. Até logo. Agradeço a vocês também que ficaram aqui com a gente, que interagiram, que mandaram suas dúvidas, suas perguntas, compartilharam também as histórias de vocês. Muito obrigada. Lembrando que a gente está aqui juntos todos os dias. Amanhã estaremos aqui novamente, então já fiquem ligadinhos aqui. Sempre nos stories a gente está compartilhando qual vai ser o tema da live, da próxima live, então fiquem ligados aqui. Se você não viu as lives anteriores, estão todas salvas lá no IGTV da Bemol Pharma. Então a gente espera vocês nas próximas lives, viu? Beijão, gente, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.